Paz do Senhor, queridos, amém? Quero convidar a você aí na sua casa, no conforto da sua casa, adorar o Senhor com a gente nessa manhã. Sabemos que é um momento diferente, estamos fazendo uma live agora, e por devido a essa situação do coronavírus, então o culto será transmitido online. Mas aí na sua casa, eu convido você nessa manhã a glorificar ao Senhor, a exaltar o nome dEle, junto com a sua família, junto com os parentes aí, glorificar o nome dEle, exaltá-lo, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é o nosso Senhor. E que nessa manhã você possa ouvir a Deus, ouvir a voz dEle. Fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, eu quero estar mais perto de Ti. Independentemente de estar num templo, de estar na construção, eu quero estar, Senhor, diante de Ti, aqui na minha casa, no conforto da minha casa, onde eu estou, eu quero Te adorar, eu quero Te exaltar. Eu convido você nessa manhã a fazer isso, a glorificá-lo, a exaltá-lo, independentemente da circunstância, independentemente do que está acontecendo à nossa volta. Adore ao Senhor, exalte-o, porque foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que nós somos feitos. E que você seja abençoado nessa manhã, que você seja edificado, venha ser motivado, venha ser abençoado de uma forma especial nessa manhã, e que você sinta a presença de Deus aí, amém? Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. E aí na sua casa, canta comigo de novo. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas.
Queridos, assim como nós pedimos para ouvir a voz de Deus nessa manhã, que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa ser inundado pela presença dEle, que a palavra do Senhor fala que muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. Que nesse momento que nós estamos enfrentando, nessa luta que o mundo se encontra, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, crendo que praga alguma alcançará a nossa tenda. Nós cremos no milagre, nós cremos que Deus há de fazer algo em prol do teu povo, em prol da nossa nação, em prol deste mundo. Então que nessa manhã o Espírito Santo venha aí na sua casa, encher você, sua família, seus parentes, todos os ambientes, protegendo, trazendo o bálsamo, a unção, a graça de Deus sobre o teu lar. E que você possa, junto conosco, com essa canção que iremos edificar e cantar agora, que você venha pedir para Deus: Deus, em espírito e em verdade, eu te adoro, porque não há outro, não há ninguém, não há ninguém além de ti, não há ninguém, não há Senhor, não há Deus a não ser o meu Deus, o Deus a quem nós servimos. Que nessa manhã você possa glorificar a Deus, exaltá-lo com essa canção. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga, queridos, exalta o Senhor nessa manhã, mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Prezados irmãos, que a paz de Cristo reine em sua vida. É uma alegria tremenda podermos cultuar ao Senhor, celebrar ao Deus de toda a terra. E eu quero, neste primeiro momento, declarar as palavras do profeta Isaías, no capítulo 26. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abri-la ou, quem sabe, acessar o seu smartphone, quem sabe também, e lermos este texto, Isaías capítulo 26, verso de número 3 e 4, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nesta passagem do profeta Isaías traz-nos a declaração de uma confiança num Deus que não há como compará-lo pelo seu poder, pela sua graça, pela sua majestade, pela sua soberania. E o profeta Isaías nos convoca a confiar no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. E quando estamos firmados na rocha, o vento pode soprar, o vendaval pode vir, o mar pode ficar revolto, mas se você estiver na rocha, que é Cristo Jesus, certamente você não será abalado, você não será abalada, porque você estará confiante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta manhã, quero convidar você a celebrar conosco, a louvar a Deus conosco, a poder cultuar ao Senhor nesta manhã, de uma forma talvez inusitada para você, que sempre pôde vir ao templo, sempre pôde estar em reunião, adorando junto com outros irmãos, celebrando a Deus, mas nesse tempo de confinamento, um tempo de reclusão em nossa casa, e eu creio que você receberá a bênção de Deus aí na sua família, com a sua família, na sua casa, que você possa realmente adorar o Senhor, porque Deus, como já tenho dito, para Ele não há barreira. Ele pode abençoar você aí na sua casa, junto com os seus. Faça isso conosco, adore ao Senhor nesta manhã com a gente. Celebre a Deus e a você na sua casa, membro da igreja, você irmão, em outra cidade, em outro país, saiba de uma coisa: a bênção de Deus, ela estende até você. Que a graça do Senhor seja renovada sobre a sua vida, e que você possa experimentar nesses dias a grande e poderosa manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Este programa, na verdade, é o nosso culto, que é ao vivo, é em tempo real, e eu quero dizer a você que nós estamos aqui no templo para adorar o Senhor com você aí na sua casa. A igreja está na sua casa hoje, no conforto do seu lar, na sua comodidade. A igreja está chegando até você. Que você possa cultuar a Deus conosco nesta manhã, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós, enquanto o John vai estar preparando mais um cântico ao Senhor, eu quero convidar a você a cantar conosco, a celebrar o Senhor conosco. Que você cante com toda a sua força, né, nesta manhã. Cultue ao Senhor conosco, celebre. E você possa também enviar a sua like, enviar, né, aí a sua
a sua participação, dando glória a Deus, querendo pedir uma oração. Se você está necessitado, necessitada, envie o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você no final, em nome de Jesus. Então, participe conosco, interage nesta manhã, no culto que celebramos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus nesta manhã. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, a tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluias. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Cante conosco aí na sua casa. Enche-me de Adore a Deus conosco. Celebre ao Deus da vida. Dê a Ele a glória devido ao seu nome. Quero que venha o teu reino, a tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Declare isso em nome de Jesus. No seu coração, que a sua vida, toda a sua casa pertence ao Senhor. Oh, aleluia. Só pra te amar, Declare isso. e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Glória ao Senhor. Deixa que o Senhor te envolva em seus braços. Sinta-se seguro nele. Viva firmado nele. Certamente você descansará, sentirá paz, viverá as boas coisas que o Senhor tem para a sua vida, nesse tempo em que o mundo está conturbado. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Portanto, descanse em Deus, espera nele, e tudo mais Ele o fará na sua vida. Portanto, neste dia eu quero convidar a você, nesse momento, a celebrar a Deus e a dizer ao Senhor que você confia nele, que você espera nele todas as coisas. E nesse momento eu quero convidar a você ao momento de dedicação a Deus. Quem sabe você aí na sua casa tem feito um propósito com o Senhor, como em nossos cultos sempre ofertamos a Deus, sempre trazemos uma dádiva ao Senhor. E neste momento eu quero convidar a você a participar conosco nesse momento de dedicação,
nesse momento de celebração ao Senhor, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Mas pastor, eu não estou na igreja. Não, mas aí na sua casa, você separe esse momento para ofertar ao Senhor, para dar a Deus alguma coisa. O salmista diz: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Portanto, nesta manhã, eu quero convidar a você a esse momento de celebração, de trazer no altar do Senhor a sua oferta, de trazer no altar do Senhor o seu dízimo, na presença de Deus. Aí na sua casa, você vai separar aquilo que você propôs no seu coração, para trazer ao Senhor nesta manhã. Eu quero ler para você em Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. O verso de número 27 diz assim: não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Portanto, meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã, quando trazemos a nossa oferta a Deus, quando trazemos o nosso dízimo ao Senhor, nós estamos honrando a Deus, nós estamos dando a Ele a glória, o louvor pela sua provisão, pelo seu cuidado para conosco. E quando honramos ao Senhor, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, Ele nos promete, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. As promessas do Senhor, elas não falham. Portanto, quando honramos a Deus, a Bíblia diz que Ele vai encher os nossos celeiros. E eu quero declarar nesta manhã que nesse tempo de confinamento, não falte nos seus celeiros a provisão de Deus para a sua casa, para a sua família. Mas ainda mais, o texto diz que Ele vai encher os nossos celeiros abundantemente, e Ele vai transbordar de vinho os nossos lagares. Haverá provisão, mas haverá alegria, porque o vinho é alegria, é expressão de contentamento. Que na sua casa haja alegria, que a sua casa haja paz. Honre ao Senhor neste momento, dando a Ele aquilo que lhe é devido. Aí na sua casa, onde você está, no recôndito do seu lar, você poderá fazê-lo, oferecendo ao Senhor aquilo que você propôs no seu coração. Posteriormente você pode fazer a transferência bancária, você pode, quem sabe, trazer aqui na igreja, se assim o puder, não deve sair de casa, mas se você tiver que ir trabalhar e passar por aqui, você pode fazê-lo, mas faça por transferência bancária. Isso será melhor para você, melhor para todos, e Deus te abençoará. Então faça isso agora, aí na sua casa. Feche os seus olhos, se você o puder, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar pela sua vida, apresentando a Deus a sua oferta, o seu dízimo, a sua dedicação ao Senhor, em nome de Jesus. Pai celestial, neste momento de celebração, Senhor, em que trazemos no teu altar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, queremos agradecer-te, ó Deus, porque nada nos tem faltado. A provisão do Senhor tem sido grande para conosco, e nesta manhã, Senhor, nós celebramos a Ti, trazendo, ó Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo na Tua presença. Recebe Tu nos céus a nossa dádiva, e faze com que, ó Deus, esta semente
que estamos semeando no teu altar. Frutifique, ó Deus, sobre a vida do teu povo, a 30, a 60 e a 100 por um, ó Deus, e que o teu povo tenha provisão neste tempo, ó Deus, que nenhum deles, ó Deus, sofra, Senhor, nenhuma contingência, ó Deus, econômica, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. Seja, Pai, sobre cada um deles a tua bênção, e faze glorificado o teu nome, pois oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que esta semente que você está trazendo no altar do Senhor seja abundantemente próspera sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero lembrá-los que os nossos cultos semanais continuam normalmente. Terça-feira, a nossa oração aqui, das 8 às 9 da noite. Vamos estar aqui online, aí na sua casa, você acesse, ore conosco. Nós vamos estar aqui em um tempo de oração, terça-feira, de 8 às 9 da noite, para que você possa participar conosco nesse tempo de oração. Todas as manhãs nós vamos ter também um momento de ministração à sua vida, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Esteja participativo também, né, neste momento. E na quinta-feira estaremos aqui das 8 às 9 da noite também, no culto da vitória. Aí na sua casa, nós vamos estar orando por você, orando pelo seu propósito, orando pela sua campanha, para que Deus possa fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E aos domingos estaremos aqui pela manhã, às 10 horas, na celebração ao Senhor, no culto de adoração a Deus. E queremos convidar a você para estar conosco nesses dias e horários, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, em Deus. Meus amados, eu quero nesta manhã também lembrá-lo que hoje à noite você não pode perder o culto online também, que estará sendo ministrado pelo nosso bispo Simvaldo Correia Coelho. Você receberá aí o link, né, através das redes sociais, para você acessar às 18 horas. Teremos um culto de celebração ao Senhor, onde o nosso bispo estará trazendo uma poderosa palavra de Deus ao nosso coração. Então hoje à noite você não pode perder. Acesse, né, às 18 horas, e Deus te abençoará mais uma vez no culto de celebração a Deus, através da palavra de Deus, pelo nosso bispo, em nome de Jesus. Esteja antenado, esteja ligado, aproveite este tempo para se edificar, se fortalecer, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, aí na sua casa. Abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor neste instante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Acompanhe a leitura da palavra de Deus neste momento, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, obrigado pela porção da tua palavra lida neste momento. Pedimos, Senhor, que tu venhas nos edificar nesta manhã, que tu venhas ministrar, ó Deus, ao nosso coração neste tempo, para que, ó Deus, possamos, neste temporal que estamos vivendo, permanecer firmes em ti, porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder, e certamente, Senhor, confiamos em ti e esperamos em ti. Sirva-te da nossa vida para o louvor da tua glória e ministra ao teu povo, Senhor, através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero pensar com você nesta manhã sobre este texto, que é um texto muito conhecido. E se fosse dar um tema a esta mensagem, a esta reflexão, pensaria com você sobre enfrentando temporais. Como já disse, esta passagem é muito conhecida pelos cristãos, se não pela leitura bíblica, pelo menos através de um hino muito conhecido, cantado em nossas igrejas, principalmente nos corais, que tem o título: Mestre, o mar se revolta. Quando narra o enfrentamento de um grande temporal, em que Jesus e os seus discípulos enfrentaram no mar da Galileia, onde tanto o vento fora repreendido por Jesus, como também os discípulos pela sua ausência de fé. Mas, meus amados irmãos, este episódio tem algumas curiosidades, e eu quero separar pelo menos 3 nesta manhã, para que a gente possa ter um pano de fundo deste momento que os discípulos enfrentaram. Primeira curiosidade é que nos evangelhos este é o único lugar que registra que Jesus dormiu. Em nenhuma outra passagem a gente vai encontrar Jesus dormindo. A gente sempre vai encontrar Jesus orando, Jesus ministrando palavra, Jesus ensinando os discípulos e ao povo. Mas especificamente aqui neste texto, nesta passagem, encontramos Jesus dormindo. A segunda curiosidade é que o sono de Jesus provocou um questionamento dos discípulos acerca dos seus sentimentos para com os seus discípulos. E a pergunta que eles fizeram para Jesus é: Mestre, tu não te importas que pereçamos, que morramos? Eles achavam que Jesus não tinha nenhum sentimento de preocupação com eles, no momento do enfrentamento daquele temporal, em que eles estavam pensando que iriam morrer.
A terceira curiosidade deste texto é que este foi um dos milagres realizados por Jesus que diretamente envolveu a vida dos discípulos, onde os discípulos experimentaram um momento de desafio de fé. A maioria dos milagres de Jesus, os discípulos, eles estiveram participando, eles estiveram contribuindo, realizado na presença deles, mas não na vida deles. Eles viram os milagres que Jesus fizera para outros. Eles visualizaram coisas inefáveis, maravilhosas. Porém, na vida deles, esta é a primeira, ou uma das primeiras, das quais Jesus estava realizando na vida dos seus discípulos. Portanto, nesta manhã, eu convido a você a debruçar comigo sobre esta passagem e a extrair dela alguns ensinos que podemos aplicar na nossa vida nesse tempo, a fim de enfrentarmos corretamente as dificuldades que temos diante de nós. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que temporais podem acontecer. Nós não prevemos os temporais. Nós não programamos os temporais. Eles podem acontecer, eles podem vir sobre a nossa vida. E o texto narra que os discípulos, ao empreenderem aquela travessia, estavam sob uma ordem de Jesus. Eles estavam em obediência a Deus. Era a atitude dos discípulos naquele momento. Sendo assim, se eles estavam em obediência à ordem de Jesus, seria de esperar, meus amados irmãos, que uma travessia a qual o Senhor estava pedindo que eles o fizessem fosse uma travessia tranquila, fosse, na verdade, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Esta postura dos discípulos é bem diferente da assumida pelo profeta Jonas, que quando enfrentou uma tempestade, exatamente por estar viajando na direção oposta daquela que Deus havia determinado para ele. A diferença, meus amados irmãos, deste episódio no mar da Galileia com os discípulos era que Jesus estava presente no barco com eles, e na de Jonas, Deus não estava presente. Nesta manhã, eu quero que você pense sobre isso. Lembre-se de uma coisa: o temporal pode estar forte, o temporal pode estar, quem sabe, nos assombrando, mas se Jesus estiver no nosso barco, mesmo que ele esteja descansando ou dormindo, saiba de uma coisa: a travessia será segura. E eu quero pensar com você que há algumas passagens na Bíblia que nos mostra que, mesmo no enfrentamento de momentos difíceis, Deus sempre se fez presente. Foi na obediência a Deus que Ananias, Misael e Azarias, como foi dado o nome deles por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Mas eu creio que você lembre, ou que você lembra, que na verdade eles não foram sozinhos para a fornalha. Diz a Bíblia
que Jesus entrou com eles na fornalha. A outra experiência que temos de enfrentamento de temporal é na obediência de Daniel a Deus, quando, por causa da sua obediência ao Senhor, ele fora lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que lá na cova Deus estava com ele. Meus amados irmãos, pela obediência a Deus, Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, foi apedrejado. Mas enquanto estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que ele viu o céu aberto e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Meus amados irmãos, seja qual for o temporal, circunstâncias ou qualquer outra coisa que possamos enfrentar, se estamos em obediência à palavra de Deus, se estamos seguindo a orientação de Jesus, Ele estará no barco da nossa vida, e no momento certo, Ele vai se levantar. E Ele vai acalmar a tempestade. É preciso que você confie no Senhor. Que você creia nele. Que você não se desespere. O Deus de Ananias, Misael e Azarias, Deus de Daniel, o Deus de Estevão, é o meu Deus e é o seu Deus. E no meio desse temporal, Ele, o Senhor, se levantará e dará ordem e fará com que a sua vida descanse em Deus, no Senhor, que tem todo o poder. Temporais podem acontecer, mas se Jesus estiver no nosso barco, Ele fará o milagre acontecer na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo neste texto é que precisamos ter ousadia para enfrentar temporais. Não podemos estar atemorizados, não podemos ficar assustados. Quando olhamos para este texto, percebemos um contraste entre a postura de Jesus e a postura dos seus discípulos. Jesus dormia, diz o texto, enquanto os discípulos consideravam a possibilidade de morte. Jesus descansava, enquanto os discípulos se preocupavam com as suas próprias vidas, achando que iriam morrer, enquanto a tempestade, meus amados irmãos, servia para embalar o sono de Jesus. Para os discípulos, era como fosse um caixão no qual seriam sepultados. Por isso disseram: não te importa que pereçamos. Eles estavam como pensando que não haveria mais esperança para eles. Fica claro para mim e para você, meu amado irmão, minha irmã, que Jesus, ao ser despertado pelos seus discípulos, Ele não via razão nenhuma para que os discípulos estivessem amedrontados.
não havia razão para o pânico que eles estavam vivendo, pois ele, Jesus, estava no barco. Jesus estava presente no barco com eles. E também, meus amados irmãos, que o medo era uma visível demonstração da falta de fé de seus discípulos. Pelo texto, concluímos, amados, que a ausência de fé, ela decorre diretamente da falta do conhecimento de quem era Jesus. Porque os discípulos disseram, no verso 41, no final do verso, eles disseram um para os outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conheciam Jesus, estavam convivendo com ele, já tinha algum tempo, mas eles ainda não conheciam o Senhor de fato. Por isso se assustaram com o temporal, embora Jesus estando com eles no barco, Jesus estando presente com eles no barco. Portanto, meus amados irmãos, quando desconhecemos quem é Deus, quando não conhecemos o Senhor, que assegura a sua presença conosco na trajetória da vida, a nossa fé e confiança nele ficam abalados. Quando desconhecemos quem é o Senhor, nós perdemos o tino, nós perdemos a direção, e o nosso comportamento não é diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Portanto, nesta manhã, quanto mais conhecermos o Senhor, melhor enfrentaremos os temporais. Por isso, a palavra de Deus, o profeta Oséias nos convoca a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, a prosseguir no aprofundamento do conhecimento de Deus, porque quando enfrentarmos qualquer situação, certamente teremos a confiança de que aquele que prometeu a sua presença, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A sua presença fará a diferença nestes momentos. Portanto, seja ousado ao enfrentar esta situação, seguindo as orientações que estão sendo dadas, mas acima de tudo, confie no Senhor, espere nele, e tudo mais ele fará. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, eu encontro neste texto que temporais e os propósitos de Deus para nós são, na verdade, antagônicos. Em que sentido? Que os temporais não podem ofuscar, que os temporais não podem impedir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mesmo enfrentando a tempestade, o texto diz que os discípulos chegaram ao destino traçado por Jesus. O verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Os discípulos chegaram ao destino, ao que Jesus havia determinado. E há uma música que cantamos, que diz: eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Lembre-se disso, meu amado irmão, e essa é uma verdade a ser considerada neste tempo, nesses momentos de turbulência da vida. É preciso que você pense nisso. Porém, quando se perde a perspectiva do futuro, nós ficamos desorientados. E é certo, meus amados irmãos, que devemos considerar a possibilidade de temporal na nossa existência. Mas é igualmente correto também pensar e crer que os mesmos, os temporais da vida,
não podem impedir a realização dos propósitos de Deus para com as nossas vidas, a nosso respeito. Jó, depois de passar por um grande temporal, ele afirmou dizendo: bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: você passará pelo temporal. Lembre-se disso. Se você tem de Deus um propósito, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem um sonho de Deus na sua vida, se você, na verdade, tem algo de Deus prometido por Ele, lembre-se de uma coisa: você não partirá desta vida antes que este propósito se cumpra na sua vida. O Senhor prometeu, diz a Bíblia, Ele há de cumprir para a glória e honra do seu nome. Temporais e propósitos, eles, na verdade, podem andar juntos, porém, o temporal jamais, em tempo algum, vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Em quarto e último lugar, eu quero pensar com você neste enfrentamento de tempo, que temporais estão sobre o controle de Deus. A Bíblia diz que Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E com isso podemos afirmar que Deus está no controle. Nada vai sair do seu controle. E é preciso que venhamos a entender isso, a pensar nisso, a viver isso em nossa vida. E, meus amados, o texto nos apresenta uma perfeita submissão da natureza ao comando de Jesus. Jesus estava descansando, mas ele estava no barco. E certamente, queridos, quando ele se levantar, ele vai dar a ordem de comando. E é isso que a gente precisa esperar. É o tempo de Deus nesse tempo. O momento em que Deus há de fazê-lo, porque eu quero trazer à sua memória que nunca em tempo algum a igreja de Cristo se uniu tanto para clamar ao Senhor. E eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele está ouvindo o clamor da sua igreja. Ele está ouvindo a oração do seu povo, porque a sua palavra diz em 2 Crônicas 7,14, um texto que vocês sabem bem de cor, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o texto, eu ouvirei dos céus. E a igreja está unida em oração, a igreja está se humilhando aos pés do Senhor, para que Ele se levante em nossa defesa, em defesa da sua criação, para livrá-la, melhor dizendo, desse tempo. Existem duas correntes de entendimento deste texto, a respeito desta passagem, desse temporal, que o primeiro atribui às forças da natureza, de que naquele momento houve um vento, e esse vento era um vento normal, que sempre naquela região soprava, e que fez com que o mar ficasse encapelado, aquele momento fosse difícil para os discípulos. Foi uma coisa da própria natureza. É a primeira corrente de interpretação deste texto. A outra corrente atribui
que aquele momento foi um momento de forças espirituais do mal, que estavam querendo impedir que os discípulos de Jesus chegassem ao outro lado do mar. Porque do outro lado ficava a cidade de Gadara. Ficava a cidade que tinha ali uma potestade, um principado muito forte. E eles não queriam que os discípulos de Jesus chegassem até lá. Mas lembre-se de uma coisa, queridos: Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle também do inferno, porque diz a Bíblia que quando ele morreu, ele foi ao inferno e tomou da mão do diabo a chave do inferno e da morte. Hoje temos um Deus, temos um Cristo que intercede por nós, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É esse Jesus que estava aqui, que estava no barco com os seus discípulos. Meus amados irmãos, os discípulos experimentaram um momento fantástico. Seja qual for a natureza, seja qual for a fonte do temporal, estamos vivendo um tempo de tantas mensagens. Estamos vivendo um tempo de tantos pronunciamentos, corretos e não corretos. Estamos vivendo um tempo em que mensagens estão sendo propagadas aos milhões. Não importa, meus amados irmãos, qual seja a natureza do temporal, a fonte dele, é certo afirmar que Jesus repreendeu os ventos, mas também os demônios naquele momento. Da mesma forma, eu quero dizer a você nesta manhã, que os temporais que nos acometem, as dificuldades que possamos enfrentar, sejam elas de forças naturais ou sobrenaturais, lembre-se de uma coisa: todos submetem ao poder do Senhor Jesus. Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Portanto, meu amado irmão, assim, não é relevante considerar se um temporal dura 2 dias ou semanas, se tem a força avassaladora, ou se mesmo é uma chuva fraca. Não importa como seja ou qual seja esse temporal, ou considerar qual é o tempo que ele vai durar, porque se você está abrigado, abrigada em Cristo, onde estamos protegidos e seguros pela provisão do Senhor suficiente para a nossa vida, eu quero dizer a você que se você estiver nele, firmado nele, protegido nele, você descansará completamente, como diz a sua palavra no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você terá a provisão suficiente, você terá a segurança necessária para sobreviver nesse tempo de temporal. Lembre-se de uma coisa, meu amado irmão, minha irmã: temporais podem ser enfrentados, eles podem acontecer, mas a gente tem que ter ousadia para enfrentar esses temporais, sabendo que os propósitos de Deus sobre as nossas vidas jamais serão frustrados pelos temporais da vida. Eles precisam ser esperados, para que os que decidiram obedecer ao Senhor, nestas ocasiões, devemos nos voltar para aquele que nos garantiu sua presença e aprofundar o nosso conhecimento acerca dele,
saber quem Ele é, para que a nossa fé não seja reprovada. Por isso, queridos, precisamos trazer à memória. O profeta assim nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nesta manhã de domingo, de comunhão, de celebração, traga à sua memória tudo aquilo que está sob o controle de Deus, sobre a sua vida. Você já experimentou isso, com certeza. Momentos em que você experimentou o controle de Deus na sua vida. Mas acima de tudo, meus amados irmãos, que venhamos a experimentar, a trazer à nossa memória o que Ele tem determinado para realizar em nossa vida. O que Ele tem para realizar na sua vida, através da sua vida, não será impedido por nenhum temporal. Ele o fará no tempo certo, da sua vontade, para a glória e honra do seu nome. Quem sabe nesta manhã, você está como os discípulos naquele momento. Os discípulos estavam amedrontados, assustados. Quem sabe você está nesta paranoia. Quem sabe você está vivendo um tempo de conflito com você mesmo, esperando, quem sabe, a morte, como os discípulos daquele momento estavam esperando, embora Jesus estivesse presente. Eu quero dizer para você nesta manhã, que você deve sossegar em Deus. O cântico que fizemos referência no início desta reflexão diz: sossegai, sossegai, sossegai. Ficais tranquilo diante deste temporal que estamos passando, porque ele vai passar. Quando o Senhor se levantar, Ele vai declarar, e o nome dEle será glorificado. Nesta manhã, se você, quem sabe, está como os discípulos daquele momento, assustados, amedrontados, quem sabe você tem até questionado o Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor não se importa conosco como os discípulos assim o disseram. O Senhor não tem nenhum sentimento de amor, de misericórdia para conosco. Meu amado irmão, minha irmã, se Deus tem falado desta manhã ao seu coração, aí na sua casa onde você está, eu convido a você a sossegar em Deus, a esperar nele, e que nesse momento você, se puder, coloque a mão no seu coração, e eu quero orar pela sua vida agora, orar pela sua casa, pedir ao Senhor que venha trazer sobre você a bênção que você precisa, que você necessite neste momento. Mas antes, eu quero ler um verso para você, de Isaías 26, verso 20. Há muitas pessoas que acham que a igreja está perdendo o seu foco. Não. A igreja não é simplesmente essas quatro paredes. Aqui é o templo onde eu e você nos reunimos para compartilhar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Mas a igreja é você, a igreja sou eu. Isaías capítulo 26, verso 20, diz assim: vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a praga. É o momento em que o Senhor
está nos dando para descansar nele, para sossegar nele. O temporal pode ser assustador, o temporal pode ser amedrontador, mas o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, tem o controle de todas as coisas. Aí na sua casa, quem sabe você está como os discípulos, naquele momento, tendo a presença de Jesus, porém assustados. Não conheciam verdadeiramente o Senhor. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O Senhor tem o poder para aplacar esse vírus. O Senhor tem o poder para neutralizar. Ele tem o poder para fazer isso. Não se debate. Confie no Deus que está presente na sua vida. Nesta manhã, feche os seus olhos. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, no enfrentamento dos temporais, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor jamais nos desampararia. E nesta manhã, Senhor, queremos rogar a Tua presença, o Teu agir, do Teu poder na nossa vida. Alcança, Senhor, este irmão, esta irmã, que está se colocando agora diante de Ti, Senhor. Como os discípulos naquele momento estavam assustados, amedrontados. Senhor, alcança esta vida, alcança este coração. E traz, ó Deus, segurança, esperança e fé. Ó Deus, para que no enfrentamento deste temporal, certamente o Senhor se levantará e dará ordem e fará com que, ó Deus, a praga cesse e o Teu nome seja glorificado. Ó Senhor, esperamos em Ti, confiamos em Ti e queremos abençoar os Teus filhos agora, declarando, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre paz aos seus corações, esperança, aumento de fé, mas acima de tudo, Senhor, a busca de conhecer-Te melhor. Ó Deus, faze isso na vida dos Teus filhos nesta manhã. Ó Deus, que os seus corações sejam aquecidos, as suas almas, ó Deus, sejam, ó Deus, despertadas, o espírito renovado diante da Tua presença, para que, ó Deus, eles tenham esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu declaro a Tua bênção sobre o Teu povo nesta manhã. Daqueles, ó Deus, que estão amedrontados, assustados, Pai, faze-os sossegar sob a Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, neste momento final do nosso culto, nós queremos agradecer a você pela sua participação, pela sua interação no nosso culto nesta manhã. E nós temos alguns pedidos de oração de algumas pessoas que nos enviaram nesta manhã. Nós vamos orar por estas vidas que precisam da intervenção de Deus sobre elas. Nós vamos orar pela Cláudia, que nos enviou um pedido para que orássemos, porque ela precisa ser curada de câncer. Deus é o Deus de toda a terra. E Deus pode fazer um milagre nesta manhã na vida da Cláudia, do Emir e do Jorge, que precisa também de cura física nesta manhã. Vamos orar também, pedindo a bênção de Deus. Deus é um Deus que cura toda enfermidade. E nesta manhã nós vamos orar. Você está enfermo, quem sabe está resfriado, está com algum problema de saúde,
em debilidade física, coloque a mão no seu coração aí na sua casa agora. Nós vamos orar pela sua vida agora, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que você ore conosco, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor que visite as nações que estão sendo assoladas, o mundo inteiro. E eu quero dizer a você que toda a terra está nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos. Aí na sua casa, você que está enfermo, enferma, coloque a mão em seu coração e ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos interceder agora, ó Deus, em favor dos teus filhos, que se encontram, ó Deus, em debilidade física. Senhor, estão sofrendo enfermidades em seus corpos. Pai, pedimos agora que tu visite, ó Deus, este irmão, esta irmã, ó Deus, em sua casa agora. Ó Deus, que a tua boa mão os alcance neste momento, repreendendo toda enfermidade, sarando o teu povo, Senhor. Ó Deus, declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade bata em retirada da vida dos teus filhos agora. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, visite a Iraildes, visite a Cláudia, visite, ó Deus, o Claudemir, o Jorge, Senhor, em nome de Jesus, e todos aqueles que estão, ó Deus, em debilidade física. Pai, sara, no nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade vá embora, e declaramos, ó Deus, saúde, liberamos, ó Deus, o vigor sobre o teu povo neste momento. Faz, ó Deus, o teu nome glorificado, e sara a tua terra, Senhor. Visite as nações, ó Pai, visite, ó Deus, o teu povo em todas as nações da terra. Protege o teu povo, Senhor, guarda a tua herança, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Blinda o teu povo com a tua proteção, ó Senhor, e cobre com o teu manto, ó Deus, a tua herança, fazendo-os, ó Deus, descansar e estar protegidos. Tua bênção sobre glória e honra do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Depois. Sua vida, viver esse tempo com ousadia. Maior é o que está conosco. Descanse nele, só segue nele. Enquanto a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça, os dias de 8 às 9, nós vamos estar orando pela sua da noite. Estaremos aqui orando todos os dias. E eu quero convidar a você a entrar. Que vai ser muito curto, porque o Senhor está conosco.
em nome de Jesus. Vamos cantar? Cante com a gente. Rendido estou. Cante com a gente aí. Celebre. Oh, és meu. És meu. Rendido a ti Estamos a Deus. estou. Aleluia. Cantarei. Nós vamos cantar o hino da Faz vitória. em mim o teu querer, minha. Rendido a ti estou. Louvado é o teu E nome. pra sempre. Amém. Glória. Aí na sua casa, e vamos implementar a bênção sobre a sua vida neste dia. Logo mais à noite, às 18 horas, acesse você hoje à noite. O nosso bispo estará trazendo às 18 horas, nosso coração, para a nossa edificação. Esteja presente. Ore conosco agora, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos esta manhã. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo de celebrarmos a Ti a vida. Porque, ó Deus, tudo está em Tuas mãos. Sou o Senhor da vida. Cantamos a Ti, Senhor, porque sabemos quem Tu és e quem nós somos. Portanto, amanhã, Senhor, eu quero declarar sobre o Teu toda sorte de bênção, que os Teus filhos, ó Deus, reconhecendo, Senhor, que Tu estás com eles, que eles não estão sozinhos, e que o Senhor fará a tempestade e levá-los em segurança ao propósito que o Senhor estabeleceu para as suas vidas. Portanto, nesta manhã, Senhor, eu rogo sobre o Teu povo a Tua bênção. Sim, Senhor, para que vivam estes dias, guardados em nome de Jesus Cristo, que a Tua boa mão os assista e os faça abençoados, em nome de Jesus. Amém. Eu queria terminar, antes da bênção, sem dar a você, quem sabe que está nos assistindo aí na sua casa, e não tem ainda um encontro com Jesus, ainda não encontrou com este Jesus que acalma temporais, ainda não teve esta fé suficiente. Eu quero desafiar a você aí na sua casa, a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero ter este Jesus na minha vida. Eu quero ter esta confiança, eu quero ter esta presença na minha vida. Se você deseja entregar a sua vida, faça isso e ore comigo agora, em nome de Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Se você o fizer, depois você mande hoje, diga o seu nome, nós vamos estar orando por você, em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí na sua casa, faça isso agora.
comigo esta oração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer confessar Jesus na sua vida, faça isso comigo agora. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, quero entregar a minha vida a Ti, não pelo medo da morte, mas porque o Senhor é meu. Me rendo aos Teus pés, reconhecendo que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti tudo que tenho e tudo que sou, e confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Recebe, Senhor, a minha confissão, recebe a minha entrega, pois eu o faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, aceita esta confissão que os Teus filhos acabam de fazer, que estão entregando as suas vidas, Senhor, em novidade de vida, pois elas Te receberam como Senhor e Salvador. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, faze-as viver, ó Deus, as benesses que procedem do Teu trono, vivendo, ó Deus, neste tempo, sossegados, tranquilos, sob a proteção do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos à família de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus, você faz parte da família de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, neste momento final, em que, ó Deus, vamos estar, ó Deus, com os nossos familiares, vivendo, Deus, no confinamento da nossa casa, queremos rogar a Tua bênção sobre o Teu povo. Queremos rogar que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que excede a todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a doce comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo permaneça conosco e com todo o povo espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.